E nós vamos focar nessa noite a importância da ressurreição de Jesus e vamos focar também evidências da ressurreição do Senhor Jesus. E antes de nós vermos esses dois itens que eu citei agora, nós vamos ler Lucas capítulo 24, no versículo 13 em diante. Eu vou ler aqui nessa tradução que eu tenho à mão, mas vocês também podem ler ali que vai ser colocado no telão. Eu vou ler aqui o mesmo conteúdo, muda um pouco as palavras, mas o sentido é o mesmo. Lucas 24, 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. 60 estádios, 11 quilômetros. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, obrigado. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que redimisse Israel, o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isto, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais, de madrugada, foram ao sepulcro, e não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres falaram. Porém, não o viram. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Diga comigo, igreja, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe o deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando ele pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Igreja, diga comigo,
ressuscitou. O meu Senhor Jesus, diga, vive. Glória a Ele. Aleluia. Graças a Deus. Aleluias. Que passagem linda, passagem confortante, passagem bíblica cheia de verdades, de ensinamentos, né? Maravilhosos. Aleluias. E eu gosto muito dessa parte aqui em que fala que o coração deles se aqueceu, ficou como brasa, né? Ficaram avivados quando ouviram a palavra sendo dita pelo próprio verbo da vida, pela própria palavra viva, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Versículo 32, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração? Aleluias! Glória a Deus. Porventura não nos ardia o coração quando Ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Você sabia que a palavra tem poder? Você sabia que quando você fala um versículo bíblico para um amigo, para um parente, para sua família, para um colega, aquilo ali vai gerar resultados, frutos, amém? Glórias a Deus. Se a terra for boa, a semente certamente é boa e vai resultar em frutos. Glórias a Deus. Porventura não nos ardia em nós o nosso coração. Eu queria estar presente nessa caminhada aqui de 1h30, 2 horas, 11 quilômetros a pezito com Jesus, ele falando de Gênesis até o final do Antigo Testamento sobre ele, o Messias. Era preciso que o Messias, na sua primeira vinda, fosse o servo sofredor. Foi previsto, aleluia, que ele derramaria o seu sangue na cruz, em favor da humanidade, para perdão, e também na hora da crucificação, ele estaria levando sobre si as dores, as doenças, as enfermidades, e ele também estaria libertando o ser humano, aleluia, das garras do maligno. Eu queria estar lá ouvindo essa mensagem de Jesus, próprio Cristo, próprio Deus, falando que Ele era o Senhor maravilhoso, o Messias enviado por Deus, aleluias. E nós sabemos mais que aqueles dois, assim, ensinados que fomos pela palavra de Deus, que esta primeira vinda foi assim como servo sofredor, né? Mas que a segunda vinda não será mais assim, glória a Deus. Ele voltará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, o poderoso, como juiz. Glória a Deus. A palavra de Deus é algo extraordinário para a gente guardar no coração, para a gente meditar, para a gente orar a palavra, para a gente reler, para a gente ler, para a gente compreender, para a gente pesquisar, para a gente anunciar. Aleluias, a palavra é poderosa e ela faz o nosso coração se aquecer. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.